Olá, tudo bem com você? Retornamos para mais um bate-papo com a doutora Silmara a respeito de vários assuntos sobre as nossas crianças. Olá, retornando ao nosso bate-papo, antes de começar a fazer a nossa conversa, eu quero deixar um recado aqui que a gente está conseguindo acertar as nossas redes sociais, tá certo? Então, para vocês anotarem, no Facebook e no Instagram, o nome é doutora Silmara Oficial. Esse doutor é por extenso, tá? Então, Facebook e Instagram, doutora Silmara Oficial. Já no YouTube, você vai me encontrar como Silmara Castelar Rodrigues. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, deixassem o seu like, o seu dislike, que para nós é uma coisa muito importante, saber qual está sendo a repercussão, entendeu, de todas as ideias que a gente tem e de como a gente vai continuar desenvolvendo toda a nossa conversa através de uma associação. A gente também tem um WhatsApp que é 19 99743 7843. Também você pode deixar comentários, você pode acessar esse WhatsApp. Fica a seu critério qual a melhor rede. Estaremos olhando todos e respondendo a qualquer dúvida que você tenha através desses canais. Bom, no último bate-papo nosso, a gente estava falando da criança que não comia, as dificuldades que a mãe tem. Vou fazer um parênteses, que eu coloquei algumas ideias no decorrer desses bate-papos aí, de como é que a gente ia se organizar para poder ajudar essas mães, né? A minha ideia é de fazer uma associação para o desenvolvimento da criança. Fosse esse desenvolvimento neurológico, esse desenvolvimento para parar com as birras, um desenvolvimento social mais harmonioso, enfim, todo o desenvolvimento que o ser humano vai ter no decorrer da sua vida. E a gente deu alguns exemplos, por exemplo, a criança que tem a dificuldade de dormir, aquela criança que tem a dificuldade de comer, a criança que faz muita birra, tanto na hora de dormir como na hora de comer, a criança que é extremamente teimosa. E a ideia é a seguinte, a gente forma essa associação que, graças a Deus, ela está indo muito bem, tem muita gente querendo aderir, tá certo? E essa associação ela vai funcionar para os pais como se fosse uma escolinha. Então a gente vai ter lá o grupo da mãe que a criança não come, tá certo? A mãe vai lá, se inscreve, nós vamos juntar 20, 30 mães e vamos ter pessoas que tenham a habilidade de fazer você modificar aquele ambiente na sua casa através de ideias, através de conversas, através de sugestões. E essas pessoas podem ser psicólogo, pode ser eu mesma, pode ser uma mãe mais experiente que já passou por isso e teve um bom resultado, uma nutricionista para poder dar novas ideias para você. Formar um cardápio realmente do que é saudável para uma criança, não se esquecendo que ela é uma criança. E que ela deve comer, lógico, ela vai ver na mídia iogurte, salgadinho, mas as coisas todas muito bem equilibradas. Então, qual é o dia da semana que eu vou conceder que ela coma um iogurte? Que dia que eu vou dar um chocolate? E você mantendo o equilíbrio, você não vai ter aquela criança que só quer aquele tipo de comida e não quer a outra, tá certo? E tem várias formas para você chegar nessa criança, desde um joguinho, de uma comida diferente, um prato que se apresenta diferente. Então, nada que seja um bicho de 7 cabeças que você não pode fazer. E essa associação vai levar você a isso. Ótimo, nós tivemos adesão de muitas mães querendo isso. Nós marcamos uma reunião para 2 vezes por semana, num horário acessível para todas, e vamos formando os grupos, né? Como se fosse uma escola. Você vai numa semana, você assiste a palestra, você volta na outra semana, você tira as suas dúvidas, você tem as coisas em prática, vendo como é que elas funcionam, contando para nós também ao vivo nessa associação se o que você fez surtiu efeito e não surtiu efeito. E assim vai para todas as coisas. Então, aquela criança que não dorme, fazemos o mesmo grupo.
E várias ideias da dificuldade que você tem na sua casa em relação à educação dessa criança. Nos meus bate-papos, aí a gente deu uma brincada, né? Que não é a criança que compra comida, é a mãe. Que não é a criança que dorme tarde, mas é a mãe que coloca ela tarde. Não é a criança que vai para a cama da mãe, mas a mãe que permitiu que a criança fosse para a cama dela. Uma brincadeira que a gente fez, mas que no fundo ela fala bem a realidade. Então, uma coisa muito séria que você deve levar, porque a gente vai encerrar neste aqui o bate-papo, assim, dessa forma geral. O próximo bate-papo eu já vou entrar em algumas patologias que são bem mais difíceis e que realmente os pais encontram muita dificuldade. Então, para fazer um término desse nosso bate-papo daquela criança normal, que todo mundo passa por esses problemas a partir do momento que ela nasce, não se esqueça jamais que a criança ela vai ser o seu reflexo. Se você for um adulto disciplinado para comer, ela vai ser. Se você for um adulto calmo, ela vai ser. Se você for um adulto que tem regras, ela vai aprender a seguir regras. Então, ela vai ser sempre o seu espelho. E isso você não pode esquecer um minuto na sua vida. Se você gritar, essa criança vai gritar. Se você bater, essa criança vai bater. Então, toda vez que a gente for conversar com uma criança para tentar mudar o comportamento dela, você sempre deve começar essa conversa quando ela já é uma criança um pouquinho maior, aí dos seus 2 aninhos, por aí, dizendo muito seriamente e olhando bem nos olhos dela, olha, você é uma criança bonita, você é uma criança educada, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso que eu estou pedindo para você. Você já ganhou muito dessa criança quando você faz esse elogio. Seja para comida, seja para dormir, seja para tomar banho, seja para tudo. A criança, ela está o tempo todo esperando um elogio e uma aprovação. Se ela completa tudo aquilo que você pediu, todas as regras que você pôs, não esqueça jamais de elogiar essa criança. Então você tem que elogiar na hora que você pede, você tem que elogiar na hora que ela faz, e você tem que estar sempre o tempo todo lembrando que ela é uma criança educada, que ela é uma criança legal, que ela está ouvindo tudo o que você está dizendo, não tem motivo para ela ficar desesperada, não tem motivo para ela ficar nervosa. Conversando, você vai conseguindo levar essa criança sempre muito mais para frente. A conversa, eu acho que caberia, assim, várias palestras para que as mães pudessem saber qual o ponto que se deve pegar, o que se deve falar de fato para essa criança e qual a resposta concreta que você vai ter quando você começa a mudar esse tipo de atitude. É sensacional, nós já tivemos experiências aí de fazer isso bem de perto, com um número reduzido de mães, mas que ficaram assim muito empolgadas com o resultado, tá certo? Sob todos esses pontos de vista que a gente discutiu, que dentro da pediatria são os assuntos mais elementares, tá certo? Não se esqueça que depois a gente vai voltar a conversar dessa criança que, teoricamente, ela tem um desenvolvimento neurológico normal, e a criança ela tem que ser levada em todos os pontos de vista. Por exemplo, na comida, no dormir, na escola, quando ela começa a ir para a escola. Ela tem que fazer lição, ela vai ter que ir para a escola. Então, tudo isso daí você vai ter que ter sempre um jogo de cintura que, às vezes, no começo, é muito difícil, mas que quando você consegue fazer um trabalho bem feito, por exemplo, no início da criança, quando ela vai para a escola pela primeira vez, você consegue fazer um trabalho bem feito, você não tem problema o resto da vida com essa criança na escola. Ao passo que, se você não conseguir trabalhar essa cabeça, para que essa criança entenda que ela está saindo da casa dela, ela está indo para a escola, num lugar onde ela não conhece ninguém, mas que ela pode ter uma estadia durante essas horas que ela fica na escola muito agradável, que ela venha gostar bastante das tarefas, do que a tia fala, do que a professora ensina, dos amiguinhos, essa criança começa a ficar desesperada, porque você está tirando ela do habitat, né?
Ela nasceu e estava naquele habitat e de repente alguém pega e leva essa criança para a escola. Então tudo isso tem que ser muito trabalhado. E a pessoa mais importante para trabalhar isso é a mãe. Vamos chamar de mãe, porque normalmente a mãe é a que mais fica com a criança. Mas se não for a mãe que mais está cuidando dessa criança, que for a avó ou o pai, é a pessoa que mais fica o tempo da criança, vamos supor, o dia todo ela está cuidando dessa criança, é nessa pessoa que a criança vai ter que construir todo o alicerce de acreditar que lá vai ser bom, que lá vai ser legal. Então, todo o reflexo desse adulto, ele vai ser carregado para o resto da vida por essa criança. Então, veja só como a missão de pai e mãe é uma missão muito importante, né? O pai e a mãe, eles não são amiguinhos do filho. O pai e a mãe são educadores, né? Do filho. Então, sempre vai ter que ter, se você quiser uma relação de respeito, uma relação boa, uma relação de compreensão, jamais vai ter aquele relacionamento de amiguinho, eu sou o seu amiguinho. Não. Tem que haver um distanciamento. Eu sou educador e você é o meu filho. E aí, quando você percebe que aquela criança realmente ela se importa muito com a sua opinião, com o que você faz e o que você pensa, realmente você é um educador. E essa criança vai caminhando sempre através da sua direção, entendeu? Do que você está direcionando, do que você está falando. Teve uma época que os pais, eles não... o distanciamento de um pai para uma criança era muito grande. Também não serve. Mas aquele entrosamento de que eu sou seu amiguinho, sabe? Então tudo é permitido, tudo é bonitinho, eu não vou te repreender para nada, também não serve. Tem que ser exatamente o meio termo, tá certo? Sou o seu amigo quando eu devo ser seu amigo, vou brincar com você quando eu puder brincar com você. E você vai respeitar o meu tempo, assim como eu vou respeitar a sua vontade. E vou ser sua educadora na hora que eu tenha que dizer não. Esse tipo de atitude não pode acontecer. Você vai ter que ir para a escola e você vai gostar da escola. Mas qual é a magia de você formar um ser humano? É aquele formador ter o bom senso de saber mediar, né, entre o sim e o não. Um ser humano não pode ouvir só sim e um ser humano não pode ouvir só não. Então, nós vamos ter que ter aquela média que isso vai fazer com que essa criança comece a pensar no que é certo, no que é errado. Essa criança comece a definir os caminhos dela. Então, essa média é o que nós chamamos de harmonia. Um dia ela come o que ela quer, você colocando uma parte nutricional boa, outro dia ela vai aceitar o que você está dando. Isso constitui uma das coisas maiores que o ser humano tem, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é quando o ser humano ele é equilibrado a ponto de saber tirar sempre uma coisa boa de tudo que acontece. E ele ter o equilíbrio de nunca estar correndo em extremos, né? Ou extremamente bravo ou extremamente bonzinho. Então, quando você tem a inteligência emocional, você tem um grande fator de sucesso na sua vida, porque você sabe lidar com as frustrações da mesma forma que você sabe lidar com o sucesso. O nosso próximo bate-papo, que a gente vai dar continuidade, mas ele já vai partir para um ponto de vista que eu tenho assim, muita necessidade de falar, que são as crianças que realmente têm uma patologia muito atual hoje, né? E que aos olhos de muita gente, nossa, é um desespero ou um bicho de 7 cabeças que eu não sei como lidar, que é o nosso autista.
próximo bate-papo nós iniciaremos, né, com essa conversa. Quem é o autista? Como eu vou descobrir o autista? E como eu vou poder ajudá-lo? Para você, deixo aí mais uma vez, né, o pedido de que vocês nos sigam na rede social, tá certo? Não deixe de deixar o seu comentário, de dizer se está gostando, se não está gostando, curtir, seguir, porque para a gente é muito importante saber a sua opinião. Para você, bye bye.